A convocação do secretário Ilimani Lopes Cardoso, né, o Joey, foi para prestar esclarecimento aos vereadores e ao público sobre os seguintes assuntos: o acervo do Museu Municipal, a Biblioteca Pública, a Lei Paulo Gustavo, o Centro da Juventude, o presépio Humberto Salera e os trabalhos realizados pela Secretaria de Cultura e Turismo. Pessoal, antes de passar a palavra para o Joey, eu quero combinar com vocês, o tema é esse aqui: acervo do museu, biblioteca, Lei Paulo Gustavo, Centro da Juventude, presépio e trabalhos realizados pela Secretaria. Então, vamos concentrar no tema, porque senão depois vocês vão falar que eu sou sem educação, que eu estou cortando palavra, que eu estou sendo autoritário. Eu só vou seguir o regimento interno para o bom andamento da reunião. Já são 5 horas da tarde, então a gente tem, regimentalmente mais 1 hora. O Joey foi convocado para 45 minutos. Ele tem quanto tempo, Hudson? 45 minutos para falar, então se ele usar os 45 minutos... Como? E 40 para os demais, mas não vai dar tempo da gente terminar, por conta do horário. Então vamos passar a palavra para o Joey, e quem quiser inscrevendo, já inscrever com a Márcia para a gente já fazer uma dinâmica melhor das coisas. Joey, com a palavra. Bom, boa tarde a todos. Em nome do nosso representante da nossa casa, eu cumprimento o Léo vereador, estendendo os cumprimentos a todos os edis aqui da casa. Boa tarde, pessoal de casa que nos assiste. Primeiro, é um prazer estar aqui diante dessa casa, que eu tenho respeito por todos os vereadores que aqui executam o seu trabalho. Privilégio de ter dirigido alguns projetos com alguns e com outros, e sempre à disposição de todos vocês. Se vocês quiserem mudar a dinâmica também da minha apresentação aqui, até respeitoso do tema que foi tratado em relação às enchentes, eu sei da preocupação, até queria linkar esse assunto com o belo trabalho que a Márcia fez quando ela foi procurar a biblioteca. Realmente a preocupação nossa era essa mesmo, de tentar sanar o nosso equipamento público para um momento tão delicado quanto esse. Você quer que eu faça a apresentação? Você quer jogar o pessoal fazer as perguntas? Pode apresentar? Então, eu vou falar primeiro acerca da biblioteca, que foi o assunto que desencadeou uma série de questionamentos sobre a idoneidade do meu trabalho, a minha postura como secretário, se eu tenho ética moral para isso ou não. Então, venho aqui respeitosamente falar que em 2018 eu assumi a gerência de cultura através de um convite do prefeito Neider, convite esse que eu fico extremamente lisonjeado. Eu já tive uma passagem no governo do Eugênio como diretor de cultura. Diante dessa oportunidade, me recordo que o Festival Itaunense da Canção estava desativado há quase 10 anos. No governo do Eugênio eu retivei esse festival, e na gestão do governo Neider, assim que eu assumi, já existia um projeto em andamento, já existia tratativas acerca do projeto do museu, e esse projeto foi desenhado com a regulação urbana. Então o gerente superior de cultura à época, o Sérgio Machado, que criou o projeto do café do museu, que criou a logística de se fazer uma valorização naquele eixo cultural, contemplando não só o museu, como a Praça da Estação e também a biblioteca. Quando eu assumi a gestão, a minha obrigação era dar seguimento no projeto, uma vez que estava tendo... Questão de ordem, presidente, desculpe, mas acho que não tem quórum aqui no plenário. Se eu puder, às vezes, convocar o pessoal para poder debater e para chamar para estar presente... Então vamos suspender a reunião por 5 minutos. Se não tiver quórum, eu vou encerrar a reunião. A assessoria para deixar convocar, por favor.
Pode continuar? Então, quando assumimos a gerência de cultura, a primeira missão minha, quando fui também empossado como presidente do Conselho Patrimonial, o CODEMPAS, era dar seguimento ao projeto do museu, que estava abandonado há no mínimo 4 anos, e todo o acervo do museu já se via comprometido, inclusive dentro desse acervo o projeto Humberto Salera, que eu quero falar, inclusive tive com o Gustavo nesse final de semana, já adiantei um pouco do assunto para ele. E eu quero até agradecer essa oportunidade, porque todo esse questionamento já foi respondido, já foi veiculado, mas assim, em algumas vezes, talvez a informação não vai de encontro com as pessoas, e talvez em alguns momentos, quando a gente vai ser confrontado, não existe uma pesquisa de campo para saber de fato o que aconteceu. Esse projeto do museu, quando a gente deu seguimento para ele, foi dividido em 3 etapas, como eu falei. A primeira foi a restauração do museu. Quando fizemos a restauração do museu, logo, né, esse projeto já vinha sido dirigido sem a minha gestão. O que eu pude contribuir à época do projeto do museu foi a contratação de uma empresa especializada em museologia. Para quem não sabe o que é museologia, é uma empresa contratada para poder colocar o museu nos trâmites legais, né? O nosso museu hoje ele é cadastrado no IBRAM, que faz aí a gestão de museus a nível nacional. Então, nós estamos falando de um museu municipal com uma gestão a nível nacional. Tanto nós participamos esse ano da primavera nos museus, e o nosso museu esteve registrado no IBRAM. Então, eu acho que é um orgulho para nós itaunenses. Talvez o museu não tenha atingido as pessoas da maneira que elas gostariam, mas tem que se respeitar que esse trabalho foi feito e muito bem feito, tanto que nós conseguimos colocar o nosso museu nesse hall de atrações, colocando Itaúna à frente também, como várias outras cidades que têm trabalhado com os museus. E esse projeto, quando a gente contratou esse plano museológico, ele teve que confeccionar um dossiê de quase 500 páginas, fazendo minuciosamente a tratativa de todo o funcionamento do museu. E, diante disso, foi apresentado um plano para a restauração dessas peças, um plano para a reestruturação de como esse museu ia funcionar e, principalmente, um plano diante do projeto que já havia sido desenhado pelo outro gestor de como fazer esse café do museu funcionar. Então, não tem nada que foi pensado da cabeça da gente, improvisa. Esse café é um projeto que está dentro de um conceituoso plano museológico, inclusive foi contratado pelo recurso próprio do FUNPAC, foi pago R$55 mil à época. Eu agradeço muito também poder falar sobre isso, porque através desse plano museológico, a gente tem um plano de ação de salvaguarda para poder cuidar de uma maneira técnica do nosso museu. Não tem ninguém fazendo nada ali da cabeça, existe uma maneira correta de conduzir o projeto do museu. Todos os eventos que foram conduzidos no museu, ele é linkado com a educação patrimonial, isso vira nota no nosso semestre cultural e vira recurso, inclusive recurso que a gente volta e reveste no nosso setor de patrimônio. Então, logo a gente conseguiu superar essa etapa da restauração, que não é reforma, é restauro. Nós restauramos o museu. A gente passou a tratar a revitalização da Praça da Estação, a Praça João Pessoa. Esse projeto também estava constituído no que foi desenhado para a Praça da Estação. Nós trocamos os bancos, trocamos o projeto paisagístico, trocamos várias árvores e os elementos que estavam ali naquela praça e inserimos um plano de ação cultural com eventos para a Praça da Estação. Superada essa etapa, o último ato ali era o ato da Biblioteca Municipal Engenheiro Osmário Soares, que nós começamos essa obra em março. Vou ressaltar aqui uma informação importante, que eu vim no gabinete da Márcia, respeitosamente conversar com ela, tenho um respeito absurdo pelo trabalho da Márcia, comentei inclusive lá na Secretaria de Cultura, quando chegou o pedido de informação da Márcia, vereadora, nós vibramos, porque de fato nós estamos tendo um enfrentamento absurdo com essa empresa que está prestando o serviço para a nossa biblioteca. E diante da falta de armas e recursos, quando chega um pedido, agora nós temos mais uma força para poder enfrentar essa empresa que já está devidamente notificada para reparar todos os danos causados à biblioteca, não só com as 60 unidades de livros que serão reparados, como a ranhura que teve na fachada, que é um bem tombado, como os danos causados nas janelas, que não foi observado, mas eu fiz questão de falar com a Márcia, que teve outros danos também, e em momento algum isso que veio da minha responsabilidade como gestor, que como a Márcia ressaltou na fala dela na enchente, quando as pessoas colocam a mão para fazer as coisas, realmente vem várias situações que são contrárias. A biblioteca, em dezembro do ano passado, ela esteve com 18 baldes para conter as goteiras de águas que tinham lá, e para ciência de vocês,
A gente ficou 1 ano trabalhando na biblioteca com lonas tampando os livros de lá. Não é de hoje que essas lonas estão lá, não. Tem 1 ano que ela está lá, porque qualquer chuva molhava o acervo. Mas veio a calhar, a gente pôde mostrar para a população realmente que o trabalho que está sendo feito ali hoje. Nós tiramos o acervo de lá, até respeitosamente, numa conversa com o jornalista Renilton. Expliquei para ele o porquê que nós acabamos de tirar o resto do acervo de lá. Se fosse essa última chuva que aconteceu na terça-feira e diante da obra que estava acontecendo lá, talvez poderíamos ter perdido mais do que 60 unidades. Mas fica a tranquilidade que eu passo aqui como gestor à frente do governo Nery e como secretário de Cultura e Turismo, que dos 25 mil livros que nós temos lá, 60 unidades foram comprometidas. E nenhuma unidade ficará em questão de onerar o município. A empresa está devidamente notificada. A preocupação que eu tive com a Márcia foi: Márcia, adorei o seu trabalho, eu acho que a gente poderia ter feito de uma forma, se tivesse me chamado, eu iria lá com você, mas ela explicou que a população chamou, é o papel dela como vereadora, e o meu como gestor é vir aqui esclarecer isso, porque não houve nenhuma negligência. Eu inclusive, trabalhei uma questão interna com a minha equipe, que se sentiu profundamente também chateado. Todas as pessoas que trabalham na Secretaria de Cultura têm família, têm filhos, e levam o seu trabalho numa postura muito acima da média. O que ninguém vê que a gente faz naquela gestão ali é que nós trabalhamos finais de semana, trabalhamos à noite, assim como todos os servidores têm o seu investimento a mais, eu falo que a cultura tem uma entrega um pouquinho a mais. E muitas vezes a gente fica chateado porque a gente não tem oportunidade de mostrar de fato o que está acontecendo. Então eu fiquei muito satisfeito de poder estar vindo aqui nessa casa, mostrar o trabalho que já está sendo feito, que já aconteceu, e explicar para vocês que hoje nós temos, inclusive, um evento para previsão da inauguração da biblioteca, e falo, Márcia, para você, que diante dessa situação, reconhecendo que a biblioteca precisa de um carinho especial, nós fomos procurados por alguns grandes escritores itaunenses, dentre eles a Maria Lúcia Mendes, que eu tenho um tremendo apreço pela história dela como escritora e como artista itaunense, nos procurou e sensibilizou sobre essa questão. Inclusive ela me relatou que diante de algumas chuvas em Itaúna, ela mesma já perdeu parte do seu acervo, se comprometeu em ajudar, e dessa conversa brotou-se uma oportunidade que a gente está na reta final de proporcionar a inserção da Academia Itaunense de Letras, de ter uma base dentro da nossa biblioteca municipal, para que nos ajude a fazer o bom uso dessa casa, que é a nossa biblioteca, que nos ajude a trazer mais engajamento para a nossa gestão, e com isso a gente consiga, de fato, destinar um melhor uso da nossa biblioteca municipal. Nós temos um evento previsto para a inauguração da biblioteca no dia 7 de dezembro, já deixo o convite para todos os vereadores. Isso é um compromisso nosso, a gente está arrancando os cabelos, porque, mais uma vez, a empresa segue descumprindo o prazo, a gente segue cobrando os prazos. O acervo se encontra hoje guardado na nossa secretaria, não mais no camarim, tá? Nós já tiramos do camarim, e nós conseguimos guardar o acervo da biblioteca. Estamos prevendo a reinserção desse acervo para o dia 30 de novembro, então logo no dia 7 a gente pretende fazer a reabertura da biblioteca, colocando a chegada do Papai Noel, que é um projeto que nós conseguimos em parceria com a VLI, que vai trazer uma locomotiva toda iluminada da cidade de Divinópolis, parando na Praça da Estação, onde esse Papai Noel vai também estar sendo contemplado no nosso Natal da cidade. Vai ser um evento maravilhoso, e a gente está batendo no peito que a nossa biblioteca vai estar pronta e íntegra para receber todos os eventos, como uma vez ela já esteve. E diante disso, eu deixo o convite também para as pessoas que quiserem acompanhar, como a Márcia fez, como eu vi no seu gabinete, quiser acompanhar de perto, a gente está à disposição de todos vocês para esclarecer quaisquer dúvidas. Sobre a parte da biblioteca que eu tenho para falar, é isso, Márcia, se vocês quiserem, ou você quer que eu fale, o presépio. Eu até trouxe um vídeo para poder passar, mas eu vou te explicar, Gustavo, se achar necessário eu te mostro o vídeo também. O presépio do Salera, como eu citei aqui acerca do que foi falado quando a gente herdou, né, o museu abandonado, foi feito um trabalho através desse plano museológico que foi orientado a que esse presépio fosse desmontado, colocado em caixas, porque de aproximadamente 51 peças que compunham esse acervo, sobraram aproximadamente 15 a 17 peças. Essa é uma realidade que nós não temos a menor responsabilidade por ela, porque nós herdamos o museu abandonado. Nós fomos a gestão que colocamos a mão no museu abandonado e propusemos uma ação. Diante dessa situação, o presépio abandonado, as pessoas começaram a questionar essa situação. Nós tentamos passar no Codempas por diversas vezes ações de como tratar esse presépio Salera, e dentre uma dessas ações, a sobrinha Elizabeth Salera nos procurou,
pediu que o acervo fosse destinado à família e fez um plano de ação onde ela iria restaurar o presépio e colocar ele à exposição numa dos seus escritórios. Porém, diante de algumas divergências familiares, eles resolveram e optaram por devolver esse acervo para a gente. E a gente recebeu esse acervo e, diante da falta de opção, em pesquisa com alguns historiadores e pesquisadores, nós chegamos à constatação que não existe a possibilidade de restaurar o presépio. O presépio tem que ser reconstruído. Tem que se fazer uma pesquisa de campo, tem que se fazer uma pesquisa fotográfica, inclusive próprios historiadores de Itaúna não têm acervo desse material, se dispuseram a poder fazer pesquisas com a gente. Então hoje a tratativa do presépio é uma tratativa para reconstrução. O que nós fizemos também, acerca de poder falar não só do presépio, eu já vou responder que é acerca do acervo municipal, nas últimas reuniões do CODEMPAS, nós deliberamos, diante do alcance do nosso belíssimo trabalho à frente do ICMS Cultural, que a pontuação nossa que começou no exercício do governo Neider com pouco mais de 4,5, hoje bate 17 pontos. Esse trabalho eu enalteço sempre a participação dos estagiários do setor do SEMPAC, que faz esse trabalho de pesquisas. Só nesse último ano nós conseguimos colocar dentro desse setor, registramos a Marcha para Jesus, registramos a história do Carnaval, dentre várias outras intervenções para pontuar. Até mostrei para o Renilton um trabalho bacana que a gente conseguiu fazer agora, à frente dessa situação, defendendo a pasta do turismo, que foi criar o nosso circuito religioso, e através disso nós temos um mapa passando por todas as igrejas de todos os segmentos religiosos, desde umbanda, espírita, evangélico, candomblé, e criando uma rota inteligente. Esse trabalho todo é desenvolvido nesse setor de educação patrimonial. E para a gente poder chegar e desenvolver ações que cruzam com esse setor, pensando acerca desse acervo, nós apresentamos para o CODEMPAS, que é o setor, né, que faz a regência, um conselho municipal. Nós apresentamos para esse conselho municipal um plano de ação para 2024 a 2025, aonde 100% do recurso, fora subvenções, já estão previstas no uso do recurso do SUMPAC, que é a subvenção das 7 guardas do reinado e outras possíveis subvenções que vão existir para 2024. O restante desse valor, 100%, será destinado para restauro e reconstrução do acervo do museu. Então, esse é um compromisso que a gente já fez, já está constado em ata. A gente vai receber o recurso de 24, e em 24 vai deliberar também para 25, para que essa situação do acervo do museu não seja passada para uma próxima gestão sem solução. De fato, nós pegamos sem solução, mas vamos entregar o acervo com solução. Então, eu fico muito tranquilo de falar. Eu estou com um vídeo ali, se você quiser passar para mim um vídeo que mostra acerca do acervo do museu. Ali vai estar acervo do museu, primeiro vídeo. As peças do museu estão guardadas na Casa de Cultura. As peças estão devidamente colocadas em lugares estratégicos, pensam no calor, umidade e segurança, orientados pelo plano museológico. O acervo devidamente catalogadas e divididas por todas as peças são de fácil acesso, sem contar que várias das peças do acervo já passaram pelo processo de restauração e se encontram no próprio Museu Municipal, compondo a exposição religária, que reúne as peças sobre religiosidade na sala de exposição. Essa exposição foi aprovada pelo Conselho responsável pelo patrimônio, que está em vigência desde o mês de maio de 2023, e já conta com mais de 4 mil visitantes em 6 meses. Só para constar, esse acervo que está exposto ali eram imagens que estavam abandonadas e quase todas quebradas, e esse trabalho de restauração foi feito na nossa gestão, através de um exercício do CODEMPAS, contratando um restaurador, onde nós apresentamos esse projeto, e tão logo nós reabrimos a sala de exposição do museu com um belíssimo projeto do Marco Antônio, que trouxe a história dos 140 anos do Teatro de Itaúna, que é também um registro material do nosso município. E na sequência nós colocamos parte do acervo que está restaurado e já temos uma previsão para o primeiro semestre de 2024 para uma outra parte desse acervo que também está sendo restaurado. Então, esse plano de ação acerca da nossa gestão patrimonial, eu até tive também conversando em loco com o Alexandre Campos, que também sempre participou ativamente de todas as reuniões que eu me lembro, até quando Glaucio era vereador, quando a gente falava acerca do museu, eu sempre presenciei o Alexandre Campos e a Glaucia acompanhando para e passo essa situação,
e fico feliz de saber que nós temos questões de sustentar uma resposta à altura do que foi questionado para a gente, porque esse acervo está devidamente guardado. De fato, esse acervo esteve sim comprometido numa das suas transições. Nós colocamos esse acervo nas dependências do JK. Esse foi um processo onde nós não tínhamos opções, colocamos esse acervo lá. Diante da vulnerabilidade desse acervo, conversamos com o prefeito, deliberamos com o conselho e fizemos a mudança desse projeto do acervo e outras ferramentas culturais, como as oficinas culturais do Centro da Juventude, para essa casa aqui na Getúlio Vargas, onde recebe hoje oficinas culturais, o Centro da Juventude e esse acervo do museu. Acabei de citar para o Alexandre Campos aqui, que infelizmente as dependências desse imóvel não sustentou o projeto. A gente já está com um projeto novo para poder receber esse acervo do museu, as oficinas culturais e também esse Centro da Juventude, para que a gente possa, de fato, criar um planejamento mais sustentável para que esses equipamentos girem e consigam se manter de uma forma mais harmoniosa, porque a gente tem uma secretaria que tem pouco mais de 1 ano e meio de execução, nós estamos com ela praticamente startada em 2022, foi um ano que a gente pôde ter acesso ao orçamento, acesso à caneta e à maneira de fazer gestão, então algumas dessas ferramentas ainda precisam de muito amadurecimento, precisam de muita gestão. A cultura é uma secretaria nova e o que a gente pode garantir é que o trabalho que está sendo feito hoje, até em consonância com algumas pessoas, talvez pode não agradar as pessoas. A gente tem ciência que nem tudo que a gente faz agrada, mas nós temos ciência que o trabalho que a gente está fazendo hoje e os números que estão sendo ofertados diante do resultado é o melhor que a gente pode fazer. E se alguém tiver alguma sugestão para poder caminhar junto com a gente, seja na biblioteca, no acervo, como vários vereadores aqui já fizeram com a gente, já nos procuraram, vai ser um enorme prazer, porque o que nós estamos tentando fazer é pegar um acervo que estava abandonado, pegar equipamentos que estavam abandonados, pegar um Centro da Juventude, foi um projeto que o Dr. Elvio trouxe na sua pasta enquanto secretário, ele nunca fez uma dotação orçamentária, ele tinha uma maneira habilidosa de fazer uma gestão que ele conseguia fazer o Centro da Juventude funcionar em consonância com algumas parcerias. Hoje, para a gente funcionar um equipamento desse dentro de uma secretaria, a gente tem que ter um projeto de lei, um projeto orçamentário para que isso aconteça. Eu até recebi uma vereadora aqui da casa, levei na nossa sede, onde ela ofertou uma possibilidade de destinar R$100 mil para o projeto do Centro da Juventude. Fiquei lisonjeado com a situação, projeto esse que não foi para frente, projeto que a gente tem consciência do que tem que ser feito para que um Centro da Juventude funcione devidamente, é um projeto e uma lei orçamentária. Começamos agora, temos ciência que tem muito para acontecer. O que foi questionado que não existe um Centro da Juventude, até numa primeira entrevista que eu fiz com a Lei Paulo Gustavo, uma das pessoas me questionou por que o Centro da Juventude não tinha acesso aos jovens. Com todo respeito, até tem visto algumas pessoas fazerem uso lá do espaço. Talvez uma certa tribo ou outra ficou um pouco arredio com a mudança de local, com a mudança de cenário, mas é o que nós temos para oferecer hoje. E o que eu respondi para ele é o seguinte: o centro está lá, como o teatro está aqui, como o museu está aqui, e você pode vir e usufruir da maneira que você quiser. Nós temos hoje para ofertar esse espaço, podemos e devemos melhorar muito o que a gente chama de Centro da Juventude, mas é o que nós podemos ofertar, é o que nós podemos trazer de contento para a população, porque nós temos ali dentro, hoje dentro da nossa Casa de Cultura, que recebe o Centro da Juventude, 25 oficinas culturais. Nós estamos falando de 25 profissionais que pagam suas contas de água, de luz, comida, fazendo oficinas culturais. E recebem aproximadamente, nós tivemos no último censo do nosso processo de oficinas culturais, 2.000 inscrições para o processo seletivo, para poder participar das oficinas. Então nós temos que olhar de uma maneira macro. A gente olha para a secretaria como uma maneira, a gente pensa em todos os setores. Então, como eu falei aqui, o Centro da Juventude hoje, nessa sede nova que nós vamos abranger, ela está com uma capacidade talvez de 2 vezes maior o tamanho do espaço que a gente tem. Fica o convite, peço encarecidamente que se vocês quiserem, os outros edis também destinar recursos para os projetos da cultura, como a gente começou a ter essa aproximação com alguns vereadores, para o nosso Centro da Juventude, vai ser um prazer receber, porque o projeto em si, ele é realmente grandioso, precisa sim de amadurecimento, precisa sim de sentar na causa e trazer propostas, mas o que a gente está tentando fazer a contento, com o time que a gente tem, com o recurso que nós temos, é exatamente isso. Então, fechando essa questão da nossa Casa de Cultura, Centro da Juventude e Oficinas Culturais, então, em breve a gente vai estar com essa sede nova, e nessa sede nova a gente vai ter, inclusive, uma base mais apropriada para tratar esse restauro do nosso acervo do museu.
Eu respondi com o presépio Salera, respondi sobre o acervo, o Centro de Juventude, eu trouxe uma pauta sobre isso. Os trabalhos realizados pela Secretaria de Cultura e Turismo, eu queria te pedir para passar mais um vídeo, por favor. Deixa eu ver aqui. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo tem por finalidade valorizar, preservar e promover como destinos turísticos as riquezas culturais, históricas e naturais de Itaúna, gerando oportunidades, emprego e renda, além de promover e democratizar o acesso à cultura, incentivando a produção cultural e artística no município. A Secretaria é dividida em subsetores, os quais pode-se citar o Espaço Cultural Adelino Pereira Quadros, edificação que engloba o Teatro Silva de Matos, a Galeria Amés Machado, o hall e a área externa. O Teatro Silva de Matos é palco de diversos eventos no município, os quais compõem o calendário cultural, como teatros, apresentações de dança, apresentações escolares, exibição de clássicos do cinema, lançamento de livros, cerimônias de formaturas. Atualmente, o Espaço Cultural abriga também, no último pavimento, o gabinete do secretário, o setor de eventos, o SEMPAC, os setores administrativos e orçamentários da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Algumas oficinas culturais também acontecem no espaço de forma totalmente gratuita para a comunidade. O setor de eventos é responsável pelo calendário cultural e festividades do município, desde o planejamento até a execução dos mesmos. Já o SEMPAC, Setor Municipal de Patrimônio Cultural, é o setor responsável por realizar diversos trabalhos voltados à proteção e salvaguarda dos bens culturais do município, com o intuito de manter a herança cultural de Itaúna transmitidas às próximas gerações. Por meio de decisões do Conselho Deliberativo Municipal do Patrimônio Cultural, Artístico e Ecológico de Itaúna, o CODEMPAS, o SEMPAC realiza os inventários de bens culturais da cidade, os tombamentos de bens culturais materiais, os registros de bens culturais imateriais e os planos de ações e salvaguardas das tradições locais. Dentre as demais ações do setor, o SEMPAC também é responsável pela educação patrimonial. O Núcleo de Atenção à Criança, é um projeto social que oferece atendimento em contraturno escolar com cerca de 80 meninos e meninas com idade entre 6 e 15 anos. O núcleo também desenvolve um trabalho com engajamento social, educacional e cultural através da oferta de oficinas para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo, diversos alunos do NAC participam ativamente de eventos culturais da cidade com apresentações musicais do grupo de percussão. A Casa de Cultura abriga o Centro da Juventude em mais de 12 modalidades de oficinas culturais gratuitas, entre as quais podemos citar costura, maquiagem, cabelo, dança do ventre, entre outras expressões culturais. A Biblioteca Municipal Engenheiro Osmaro Soares Nogueira atende às demandas literárias dos cidadãos itaúnenses, oferecendo um serviço de consulta e empréstimos de livros, além de possuir em seu acervo físico mais de 25 mil livros. É um espaço que está em constante movimento, organizando eventos e projetos voltados à literatura da nossa cidade. Localizado no prédio da antiga estação ferroviária, o Museu Municipal Francisco Manuel Franco tem o intuito de resgatar e preservar a memória itaunense, conciliando o passado com a cultura da religiosidade itaunense, apresentando as mais diversas peças sacras do acervo. Queria que você passasse o outro vídeo também, que agora eu quero falar da parte dos números do esse aí, por favor. Oi, meu nome é Renata e vou apresentar para vocês um pouquinho do trabalho executado pelo SEMPAC. Meu nome é Mayra, sou responsável pelo SEMPAC, setor municipal de tombamento. O que faz um bem se tornar patrimônio são os dossiês de tombamento, onde são feitas pesquisas históricas e arquitetônicas, a fim de preservar, reconhecer e valorizar a história do município. Eu sou o Otávio, sou um dos responsáveis pelo quadro de tombamento e eu gostaria de citar alguns trabalhos que já foram realizados aqui pelo setor. Podemos ser eles, tanto móveis quanto imóveis. Como, por exemplo, temos a Igreja da Matriz, a Igreja da Cidade, a Capela do Museu, também que é uma locomotiva, a imagem de Nossa Senhora de Itaúna e a imagem de Santana mesmo. Meu nome é Júlia e eu sou responsável pelos inventários. O inventário é o que antecede o processo de tombamento e através dele é possível conhecer melhor o futuro do bem protegido. Hoje contamos com mais de 300 bens inventoriados e dentre eles temos a barragem do Benfica. Meu nome é Jéssica e eu sou responsável pela elaboração de registro. O que é o registro? O registro é um documento legal que diz
de proteger os bens materiais da cidade, como forma de expressões e festividades, buscando preservar e proteger esse bem para mantê-lo para as futuras gerações. Alguns meios materiais são festividades, tradições e modos de fazer. Meu nome é João Vitor, eu também sou responsável pelos registros. Eu vou falar sobre os bens que nós estamos registrando nesse ano de 2023. Esse ano, os bens são a Marcha para Jesus, o desfile de 7 de setembro, a Banda Sagrada Coração de Jesus e a Capoeira de Itaú. Meu nome é Daniel, eu trabalho como estagiário na Secretaria da Cultura. Eu sou responsável pelo registro. E eu vou falar um pouco sobre os registros que a gente já tem. Os 36 registros patrimoniais registrados, entre eles a festa do reinado de Nossa Senhora do Rosário, o tapete de Corpus, a história do teatro de Itaú, a história do carnaval de Itaú, a festa de Santana e a folia de reis de Itaú. Meu nome é Maria Luísa, eu também faço parte do setor de educação patrimonial. Educação patrimonial nada mais é que o contato da escola com o patrimônio. Nós fazemos visitas guiadas aos bens escolhidos pela escola ou pela instituição. Um dos exemplos é a Semana das Crianças. Desenvolvemos no museu uma semana inteira com educação patrimonial, a escola de zona rural, e a escola decidiu bem citados, como por exemplo o Lugário, o Bonfim. Nós vamos, explicamos sobre a história, explicamos sobre tudo o que tiver em volta. Isso tudo é importante para os alunos conhecerem a nossa cultura. Meu nome é Felipe, eu sou coordenador do Museu Municipal. E junto ao CEMPAR, no setor patrimônio cultural, a gente desenvolve algumas atividades de memória cultural nesses espaços, como por exemplo o museu e a exposição religária. A gente também trabalha atividades de educação patrimonial em outros setores, como a Igreja do Rosário, onde a gente trabalha um pouquinho sobre a história, a cultura desses espaços, porque eles são importantes para a memória e o coletivo do nosso município. Todo o trabalho realizado pelo CEMPAC é revertido em recursos financeiros para que o município de Itaúna possa proteger e fazer intervenções nos nossos bens. A arte vem se consolidando ao longo dos últimos anos. Isso trouxe um impacto positivo para o patrimônio cultural da cidade. Em 2015, a gente tinha apenas o CEMPAC registrado como patrimônio imaterial. Até o ano passado, a gente teve atualmente para 6 registrados como patrimônio imaterial da cidade. Só no ano passado, os registros da Festa de Santana, da história do Carnaval de Itaúna e da Folia de Reis. Já em relação aos bens materiais, em 2019, Itaúna contava com 14 bens tombados pelos já em 2022, esses valores foram para 22 bens tombados. Esses recursos que são encaminhados para o município para investimento em patrimônio cultural são calculados com base na pontuação do ICMS Patrimônio Cultural, que é baseada no trabalho que o setor faz ao longo do ano. Essa pontuação em Itaúna foi subindo ao longo dos anos por causa da equipe mais consolidada. Em 2020, a gente tinha a pontuação de 9,39 para 16,53 no ano passado, também mais recursos serem utilizados no próprio município na área. Tem um último vídeo que gostaria que você passasse para mim. Deixa eu ver aqui. Não, nem isso não, por favor, volta lá. Oi, meu nome é Renato. Não é isso também não. Uma questão de ordem. Os vereadores depois vão ter tempo de erguer o Joey? Então, Joey, esses vídeos são importantes para a sua explanação? Não, Gustavo, por favor, não vamos interromper o tempo dele, não. Nós temos 40 minutos depois. Agora é a apresentação do Joey, por favor. Secretaria em números, aquele, o primeiro de baixo ali, ó. Esse aí. Isso, quando a gente fez a inauguração da sede da Secretaria de Cultura e Turismo, a gente fez um evento com a instalação da placa e tal, então você tem que passar para o lado, por favor, tá? A gente conta um pouquinho da história da gerência até a secretaria, principalmente nas questões orçamentárias. Pode passar para o lado, por favor? Pode passar. Esses são alguns números. Quando começou o projeto da gerência de cultura, o orçamento que se tinha previsto era de R$ 1.453.000.
O orçamento previsto para 2023 foi de 8.230.500. Pode passar, por favor. Aqui a gente fala um pouquinho da equipe, né? A gente tem a equipe de educação patrimonial, a equipe de eventos, como que ela foi sendo ampliada com a chegada dos equipamentos culturais. Pode passar, por favor. A gente conta um pouquinho da biblioteca, que faz parte do nosso acervo. O quantitativo de acervo, quantitativo de usuários, a gente tem aproximadamente 33 mil usuários cadastrados. Desses 33 mil, 350 são usuários ativos que fazem uso constante da biblioteca. Pode passar, por favor. O orçamento do valor de investimento para a biblioteca foi de R$420 mil. Aí a gente fez ali pintura, compra de equipamentos, nós vamos montar uma biblioteca virtual, a troca do telhado e a troca do mobiliário. Pode passar, por favor. Falar um pouquinho do Nacurumin, que é um outro equipamento também da Secretaria, com um orçamento de R$720 mil. Esse projeto contempla um contraturno escolar, com reforço de merenda, com atividades culturais através das oficinas. Pode passar, por favor. Aí a gente tem hoje um cadastro com 80 crianças, dentro desse cardápio a gente oferta lá café da manhã, almoço e lanche da tarde, 3 modalidades de oficinas, e nós temos obras de andamento lá, que é a troca do telhado, a construção da quadra, que o piso já foi, agora a gente quer tentar fazer o fechamento dela, a troca de esquadrias e caixa d'água, que também já é um problema que nós estamos enfrentando lá com essas chuvas, pretendemos trocar isso, mas infelizmente não conseguimos. E a gente tem ali a inserção desses jovens nos eventos que a gente faz também. Pode passar, por favor? A Casa de Cultura, que abriga o Centro da Juventude, as oficinas culturais, pode passar. O orçamento nosso para manutenção das oficinas culturais desse equipamento é de R$1.300.000, incluindo a locação do imóvel, 2.000 alunos, mais ou menos 1.000 alunos direto das oficinas, 19 modalidades de oficinas, aquisição de materiais, a manutenção das oficinas também está dentro desse orçamento. Pode passar, por favor. O SEMPAC, pode passar também, que é o setor movido por estagiários. Vale falar que esse setor ele é um setor que a gente tem uma dificuldade de manter um bom trabalho, porque estagiários trabalham sob contrato, esse contrato são 10 meses podendo ser renovado para dar mais 10 meses, aí quando você passa os 10 primeiros meses, esses estagiários ficam afiados com o trabalho, os últimos 10 meses é praticamente a saída, quando você renova a frota tem que ter aquele momento de preparar esses novos estagiários. Pode passar, por favor. Essa é a nossa nota do ICMS cultural, que mostra realmente o bom trabalho que está sendo feito à frente do nosso patrimônio, que nós recebemos a nota de 5,65, isso devia girar aproximadamente R$70 mil de FUNPAC, nós passamos a nota para 16 mil, que implica em quase R$350 mil por ano de FUNPAC. O espaço cultural hoje recebe o teatro, que também tivemos uma intervenção, a gente trocou o telhado, fizemos aquisição de novos equipamentos, ar-condicionado, divisórias, aquisição do veículo para a Secretaria, que não tinha também. Pode passar, por favor. O teatro nosso tem recebido excelentes projetos, em média 320 lugares por final de semana. Aí a gente faz um resumão do que foi feito: modernização e troca de equipamentos, som, iluminação, higienização e impermeabilização no interior do teatro, adequações e conclusão do AVCB, que talvez foi uma das maiores conquistas que Itaúna teve. Poucos teatros da região têm um AVCB para receber projetos a nível estadual e federal. O nosso teatro tem. Mais de R$1 milhão investido na cultura. Por favor, pode passar. Falar um pouquinho do turismo. Itaúna tinha-se uma pasta do turismo, pasta essa que estava sempre fazendo algumas gestões acerca de tentar trazer algumas intervenções. Nós inserimos Itaúna no circuito Trilha dos Bandeirantes. Tem 2 anos que nós estamos fazendo esse trabalho. Eles liberaram o ICMS cultural do turismo no ano passado, então atingiu a nota máxima, que a nota máxima é 10, e o Estado pretende repassar para os municípios o valor de R$80 mil, e esse dinheiro a gente vai poder fazer melhorias na maneira de como a gente identifica o nosso turismo. Como eu citei aqui, a gente criou o circuito religioso, com esses R$80 mil a gente já vai conseguir garantir essas placas de identificação, fazer o mapeamento desse projeto todo através desse ICMS do turismo. Pode passar, por favor. Aqui eu já falei, já pode pular também. 190 mil é o recurso que nós temos para a pasta do turismo. Muito pouco, diante de uma secretaria, de uma cidade que tem um acervo religioso, um acervo de eventos, um acervo de artesanato, um acervo de várias cachoeiras. A gente pretende lutar para ampliar esse recurso. Ainda é um recurso tímido, mas é o que nós conseguimos defender no primeiro passo para a secretaria. O museu também já falei um pouquinho, pode passar um pouco mais rápido. O valor que a gente fez na restauração do museu, R$250 mil, foi recurso do FUNPAC, recurso esse aprovado pelo CODEMPAS, através dessas reuniões,
e através de pontuação de semestre cultural. Eu já falei sobre essa parte. Pode passar também, por favor, pode passar. A gente recebe também um belíssimo projeto no museu, que é o Café Cultural. Ele organiza ali a estação cultural, já tem 2 anos de sua execução, e nesse projeto a gente contemplou que nessa casa a contemplação de R$500 para cachês para os artistas. Nós já contratamos quase 80 atrações locais para poder fazer uso desse espaço, apresentar o seu trabalho artístico, ganhar esse cachê, de forma que a gente consiga criar uma ferramenta cultural, né, no entorno da Praça Estação. Pode passar, por favor? Pode passar. Eu acho que dessa questão aí a gente pode falar também um pouquinho da área externa nessa inauguração da Secretaria. Nós, quando aceitamos o desafio de fazer uma gestão ali onde é hoje a área externa de eventos, que já recebeu grandes eventos, inclusive no meio do ano a gente fez um evento com food trucks, a gente recebeu bandas locais, recebemos hip hop, gente agressivo culturalmente falando. E ali, além de tudo, tem um projeto que já foi destinado para a regulação urbana, que é a construção do Centro Cultural, que vai criar os mecanismos de acessibilidade para o prédio que hoje existe, que à época não tinha essa preocupação com acessibilidade para cadeirantes, deficientes, e esse novo anexo que será construído, ele contempla elevadores, rampas, ele vai comunicar com o prédio já existente, de forma de trazer algumas benfeitorias, como um anfiteatro e outras áreas culturais para poder comunicar os nossos equipamentos. Pode passar, por favor? Esse é o design, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. Esse projeto foi aprovado, ele segue agora para ser um anteprojeto financeiro, para que isso possa ser, talvez, umas gestões futuras, ser contemplado. Esse projeto já está aprovado. O anexo de cima é o prédio existente e esse é o prédio de baixo. Pode passar, por favor? Isso é um pouquinho do que a gente faz, porque o que foi colocado aqui para a gente são os trabalhos realizados pela Secretaria. Então, eu fiz questão de mostrar um pouco, de uma maneira bem dinâmica também. Eu sei que vocês estão todos esgotados. Essa pauta de hoje foi realmente uma pauta muito pesada para os edistas, tenho certeza disso. E eu só queria dar uma panorâmica sobre todos os trabalhos que a gente fez e responder carinhosamente o trabalho que a Márcia levou para toda a população itaunense, que eu tive todo o carinho em conversar com ela, explicar e mostrar a responsabilidade do trabalho que a gente está fazendo na frente da Secretaria de Cultura e Turismo. Eu quero aqui agradecer, né? Mas só antes, vamos fazer um bem bolado aqui. Falta 40 minutos. São quantos inscritos aí? Tem 5 inscritos. Mais alguém vai escrever? 6? Mais algum? Então 6. 5 minutos cada um. Eu quero... Aí eu vou colocar os 5 minutos direto para a pessoa e para o Joey, tá? Porque senão não vai dar tempo. Dá 8 minutos, vou colocar 6 para cada um, porque aí se extrapolar alguém... Eu quero aqui, né, agradecer ao Joey e a equipe, né, dele todo que está aqui, está aguardando até agora, né? Agradecer pela presença, mais uma vez, você está aqui disposto, né, a estar trazendo informações para a gente, que é o que mais a gente busca isso, apesar de que eu e você, a gente tem um excelente relacionamento, mas às vezes, igual eu te falei, na questão da biblioteca, quando a gente é chamado por um morador, a gente tem que estar aí na hora, é nosso papel, é minha obrigação, né? E a gente precisa separar isso da nossa amizade, né? Mas eu quero aqui, gente, antes de finalizar a minha fala, só falar, estou comentando com o Alexandre aqui, da vergonha que eu sinto dessa Câmara nesse momento. Porque já é a segunda vez que os vereadores fazem isso com o secretário. A gente tem aqui agora 10 vereadores praticamente de oposição. A base nem aqui não está. Eu falo, né, tirando o Léo, o Alexandre, que está aqui. Mas já é a segunda vez que isso acontece nessa casa com o secretário de Cultura. Primeira vez foi na sala da presidência, ele chegou para falar, para explanar, e só ficou eu lá na sala, naquele dia. E hoje, mais uma vez, a gente vê aqui como esvaziou o plenário na hora que falou que não tinha nem quórum, eu fiquei mais envergonhada ainda. Mas, enfim, né, cada cabeça é uma sentença, cada um sabe o que faz. Mas eu fico realmente chateado com o que eu estou vendo aqui agora, as cadeiras vazias, né? Eu acho que é uma falta de respeito com o secretário e com a equipe dele. Mas sobre o assunto da biblioteca, né, que eu trouxe né, para a Câmara e fui lá no local e a gente
realmente constatou que, igual a gente já conversou, né, Joey, eu acho que naquele momento faltou muito, foi ter deslocado, né, todo aquele acervo, ter tirado tudo dali para poder fazer uma reforma. É o que a gente faz na casa da gente, a gente retira tudo, a gente limpa, empacota tudo para depois iniciar uma reforma. Mas como você mesmo disse, você teve no meu gabinete, todos os questionamentos que eu fiz em pedido de informação, que acredito que ainda vai chegar na casa, o que eu teria para fazer aqui agora, você já me respondeu no gabinete, né? Trouxe, foi sempre pronta, está trazendo todos os números, né? Com a minha preocupação também, quanto que foi perdido lá na biblioteca, né? Eu só gostaria que você falasse, né? Você já falou no início, mas acho que no meio de tanta fala, às vezes pode ter ficado perdido. Falar para a gente qual que foi a perca, né? Lá da biblioteca em questão dos exemplares e também quem vai arcar com esse gasto, né? De recuperar algum livro que for preciso. E você falou também que vai finalizar a obra e vai fazer uma inauguração para dezembro, né? Eu já tinha até marcado com o meu gabinete de estar indo lá essa semana ainda para acompanhar, para ver como que está. Mas eu acredito no seu trabalho e da sua equipe, sei que vai estar tentando resolver isso da melhor maneira possível, mas eu gostaria que você falasse para mim só de alguma perca, como que vai ficar, quem vai arcar com esses gastos, né? E qual foi o número de percas na biblioteca. A gente teve até que usar uma sensibilidade na hora de fazer essa avaliação, que eu até cheguei a comentar com você no seu gabinete. De fato, alguma parte desse acervo já vinha sendo comprometido diante das goteiras que se tinham lá. Isso não é um registro dessa obra. Isso é um registro de tempos em tempos que sempre vem sendo feito reparos na biblioteca. E quando a gente propôs esse projeto de restauração, revitalização e reforma, onde estava sendo contemplada a biblioteca, praça e museu, a gente teve esse cuidado de sanar o problema da biblioteca trocando esse telhado. Então o que a gente teve que fazer essa pesquisa foi o quê? Será que de fato toda essa perda foi de fato da troca do telhado? E o resultado que nós chegamos é que dos 25 mil livros, 60 unidades, e essas 60 unidades para nossa segurança já foram notificados para essa empresa, HR2 Engenharia, e ela só vai dar passos nas medições dela, apresentando e reintegrando tudo aquilo que ela gerou de ônus, né? Como eu falei com você, eles fizeram uma ranhura na fachada da biblioteca, uma parte que nos preocupa muito também, é um prédio tombado, e eles têm ciência das responsabilidades, da maneira que eles têm que corrigir todos os danos causados. Então, de 25 mil livros, nós temos esses 60 que foi comprometido, desses 60, 45 fazem parte do acervo infantil. Então tem muito gibi, tem muita história infantil que a gente já prontamente mobilizou o setor para fazer a pesquisa dos títulos, achar os exemplares, trilhar os orçamentos, para quando essa empresa estiver no ato de fazer essa restituição, ela já conseguir reparar esses 60 livros. Então, para a gente, eu te confesso que, diante do tamanho da obra, de troca de telhado, troca de forro, compra de computadores, pintura e restauro, 60 livros com a responsabilidade da empresa, para a gente é um resultado que a gente se considera otimista, porque de fato a gente teve uma troca de telhado aqui também do nosso teatro, obra essa que gerou um danos absurdo quando vinha essas goteiras, molhava o carpete, perdemos cadeiras de forma que não tinha mais como recuperar, tivemos que comprar, e esse material da biblioteca, para nossa garantia e segurança, nada será direcionado para o município. Então, esses reparos das janelas, do piso e das 60 unidades, a empresa HR2 Engenharia vai arcar com todos eles. Gustavo. Boa tarde, Joey. Eu vou ser bem objetivo aqui e você me corrija se eu entendi de maneira errada. O presépio Humberto Salera, originalmente, ele tinha 51 peças. 71 peças. 71 peças. E quando vocês assumiram, na gestão do Neider, foram catalogadas de 15 a 17 peças em 2017. Na verdade, o que se sobrou, né, do desmanchar do presépio, né, quando foi tirar ele do local para começar as obras, sobrou-se aproximadamente 15 a 17 peças. Quando eu falo dessas peças, eu falo esse presépio ele era constituído de vários bonecos que faziam o movimento dos moinhos e tal. Muita coisa desse acervo se perdeu porque ficou abandonado. Então, o que tem hoje
nessas caixas são alguns fragmentos desse... Mas vamos lá, para mim poder entender. O projeto inicialmente tinha 71 peças. Alguém me corrige? 71 ou 51 peças? Fala no microfone, por favor. Pode falar? Pode. Boa tarde. O inventário, quando ele foi feito em 1900 e alguma coisa, se eu não me recordo, eu tenho aqui, eu posso olhar, ele tinha 51 peças. Inclusive, eu respondi o seu pedido de informação hoje, lá eu coloquei o inventário, tudo bonitinho para você ter o conhecimento. Então era 51, não 71. Foi durante a gestão do governo Eder que começou a reforma do museu. Sim. Então a gente não pode afirmar que foi outra administração, né, que se perdeu. Porque você falou que durante a reforma, quando o presépio foi removido, restaram 17 peças, é isso? Na verdade, quando o Neider assumiu a gestão, o museu já estava fechado há 4 anos, abandonado. Então, quando o Neider reabriu a proposta de fazer uma restauração e revitalização e reforma daquele anexo... Como é que é? Muito bem, o museu não estava fechado e desdeixado, não. Depois da minha fala eu vou falar. Respeito o seu trabalho, parabéns, está brilhante, mas eu faço a questão, né, tem que ter brilho, né? O museu estava fechado e esse acervo do museu... Tanto a gente tem, eu vou fazer questão de colocar essas fotos que mostram o museu na situação que a gente encontrou ele. E quando vai fazer a retirada dessas peças, várias dessas peças... Mas estou lá desde o início. Quando o Neider assumiu, segundo Vossa Excelência, o museu estava fechado há 4 anos, é isso? Sim. Perfeito. Posso estar equivocado no quantitativo de anos, mas que ele estava fechado, ele estava. Perfeito. E tinha 51 peças lá, essas 51 peças, elas estavam alocadas, elas estavam guardadas aonde? O presépio estava devidamente montado, abandonado, né? É como se você pegasse uma mesa dessa aqui que tivesse de pé, montada. Na hora que você vai desmontar ela, a estrutura física do abandono era praticamente desfez, entendeu? Foi essa que é a realidade. Na hora de desmanchar o presépio para poder fazer a reforma do museu, ele não aguentou a falta de manutenção ao longo do tempo, entendeu? Mas aí não teve um especialista para tentar manusear essas peças, para evitar que elas fossem danificadas? Quem desmontou o presépio Salera é um historiador que trabalhava na pasta à época com a gente, Geraldo Fonteboa, com respeito muito, como historiador, como professor, e foi ele que teve todo cuidado, fez o desenho de colocar esse museu em caixas, inclusive fez um projeto que fosse reformado, restaurado, reconstruído, que esse presépio fosse feito em partes picadas, como se você pegasse complexo, que aqui vai ficar a parte 1, a parte 2, a parte 3, podendo ser acoplado de forma que fosse fácil remover e deslocar para outros locais. Então foi durante a desmontagem dele, segundo Vossa Excelência, que sobrou de 15 a 17 peças. Exatamente. Mas essa desmontagem não é só pegar as peças e tirar do local, não? Não tinha. Elas são parafusadas? Como é que elas são? Não, infelizmente a estrutura do presépio, até a própria família, quando fez que requeriu o restante desse presépio, eles falaram que quem montou o presépio foi um italiano, nem foi o próprio Celera que montou. Então tinha que se fazer uma pesquisa muito profunda de como reconstruir aquela estrutura de novo. Porque não se tem projetos aqui palpáveis para a gente poder fazer essa obra de restauro. Então, o que a gente propôs nessa situação, inclusive que o Codempas aprovou, é a reconstrução, um trabalho de pesquisa envolvendo historiadores, porque a estrutura e a engenharia utilizada naquela época lá é uma estrutura muito diferente. E o que foi se percebendo é que os acabamentos desse acervo eram madeiras muito finas. Tinha um bonequinho de 10 centímetros segurando um machado, com um palito de fósforo era o cabo do machado. Só ao longo do tempo foi deteriorando. Então, infelizmente, na hora que foi retirar isso aí, muita coisa já estava comprometida. E vocês têm como comprovar esses restos? Vocês fizeram algum material fotográfico para Fiz, nesse vídeo que a gente passou, que mostra como que está hoje, inclusive na parte do vídeo a gente mostra as caixas do presépio. Mas não é como está hoje, Joey. Você me falou que tinha 51 peças e que durante a remoção sobrou-se de 15 a 17 peças intactas. Não falei que está intactas não, falei que sobraram. Intactas não tem nada intacto lá. Perfeito. Precisa de restauração. O que foi deteriorado, vocês catalogaram, tiraram foto, isso aqui foi deteriorado. Vocês têm essa comprovação da deterioração? Sim. Mas isso você não mostrou não, né? Esse trabalho do acervo do museu, se você quiser que eu passe de novo o vídeo, talvez você não tenha assistido ele.
a gente fala detalhadamente que todo o acervo do museu está catalogado, guardado conforme rege o plano museológico, que nos orienta a maneira de guardar. O que sobrou dessas peças estão encaixotadas. Aqui tem 8 peças do presépio Salério assim, assado, entendeu? 51 peças que foram danificadas, elas estão guardadas ou elas foram jogadas? Qual que é o destino que deu para essas peças? Na verdade, essas peças foram consumidas. Na hora de tirar, é como se elas não tivessem nem mais estrutura. Elas não conseguiram nem chegar a ser encaixotadas. Tanto que a própria Elizabeth, quando recebeu, ela entendeu que para ela também reconstruir o presépio teria que fazer uma profunda pesquisa, porque a vulnerabilidade dessas peças, elas são realmente algo que tem que ser observado. É um projeto muito minucioso, muito bem feito à época, para poder chegar nessa questão de ter aquela exatidão, teria que ter uma pesquisa muito a fundo para chegar nesse resultado. Gustavo e Joey, o tempo já está finalizado. Gustavo, prometo para você que se sobrar tempo no final, volta a palavra a você, pode ser? Eu te convido a ir lá na Casa de Cultura, onde estão as caixas do presépio Salério, está aqui do lado de vocês aqui, eu faço questão, abro as caixas para vocês, a gente pode ver lá com todo cuidado, você tira foto e você pega nas peças e vê como está. Uma única colocação. Eu vou te dar meu tempo eu vou falar, que eu estou inscrito, eu te passo ele. Edênia, 6 minutos, você e o Joey. Primeiramente, boa tarde, né, a todos e a todas, em especial a equipe da Secretaria de Cultura e ao secretário, até que enfim, né, nos encontramos. Como todos sabem, meu posicionamento referente à questão da Secretaria de Cultura, eu tenho os meus pontos positivos, que sempre quando eu posso e tenho oportunidade estou elogiando, e eu no meu papel de vereadora e principalmente fazedora de arte e cultura e defensora também da cultura popular aqui em Itaúna, eu também me vejo no papel de cobrar e expor situações que realmente, não só eu, mas como várias outras pessoas aqui no nosso município não concordam. Uma delas, né, que é o assunto que está sendo tratado aqui hoje, é a questão referente ao acervo do museu, e também outra questão que a população itaunense não concorda é uma das alas do museu está sendo ocupada por uma cafeteria. Cafeteria essa que, segundo informações que nós temos, quem administra essa cafeteria nem são pessoas aqui de Itaúna. É um casal, se não me engano, da cidade de Contagem ou Betim. Isso para nós também não faz sentido, né? Uma outra questão, quando eu falo, né, sobre a questão do acervo, eu tô falando, não é porque eu vi em reportagem ou porque alguém trouxe aqui para plenário, é porque realmente eu fui buscar conhecer, entender o que estava acontecendo com o acervo e uma das questões que o meu mandato vem trabalhando, a questão do acervo, é que no ano de 2021 a gente teve acesso à empresa que fez o plano museológico do acervo aqui de Itaúna, que foi a empresa Cavalinho de Pau, né? E como o secretário disse, realmente, no documento, né, no relatório final dessa empresa, ela fala que a instituição foi fechada em 23 de junho de 2014, quando ela fala da instituição do museu, e ela fala, e essa empresa, nesse relatório, ela fala sobre o detalhamento de como, posteriormente, depois que a Secretaria até então era Gerência de Cultura, né, ela fala também da forma que o acervo foi encontrado. Essa empresa recebeu um valor de R$55 mil para fazer esse levantamento, fazer esse relatório e construir também um plano de como deveria ser conduzida essas peças do museu. Foi isso, secretário? Se estiver errado, pode me corrigir, por gentileza. Até agradeço a sua informação, que me ajuda a responder o Tonzinho. Eu estou sem nenhum papel aqui, eu falo do que eu sei, do que eu faço no dia a dia. Eu tenho certeza que o museu está fechado. O plano museológico não deixa mentir, então em 2014 o museu ficou fechado até a reabertura do governo nele em 2017. Isso. E aí essa empresa... Posso falar? Você está me perguntando? O tempo é dela? No meu tempo eu te falo. Eu só aproveitei a informação que ela passou, que comprova que esse plano museológico, eu não pude falar sobre ele, são historiadores, pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, uma empresa conceituada que participou de um processo licitatório, que venceu a confecção desse plano museológico e que trouxe toda essa veracidade. Eu até agradeço a sua fala pelos números que você está trazendo para a gente aí. Isso, aí no dia 25 de setembro de 2019, a empresa apresentou o plano de trabalho, né, que foram 4 etapas, que foi o diagnóstico museal, o planejamento conceitual, definição dos programas de atuação e elaboração do plano museológico. Aqui não fala que essa empresa catalogou o acervo do museu, fala no relatório como que estava a situação.
É um relatório muito grande, são 543 páginas, e aqui fala também, né, sobre os valores. A empresa cobrou 3.400 para fazer o diagnóstico do acervo e da instituição. Um valor também inclui transporte e hospedagem e alimentação dos profissionais que vieram fazer esse trabalho. 22.800 para o estudo de vocação, pesquisa especializada sobre histórico local, acervo potencial, análise SWOT, estudo de contexto e obras análogas, plano conceitual, transporte, hospedagem e alimentação. 18.000 para programa institucional, organização de pessoa, acervo, exposição, ação educativa, cultural, pesquisa arquitetônico, plano museológico com plano de ações projetados para um período de 2 anos. Aí o meu questionamento entra na seguinte questão: diante de todo esse trabalho que foi apresentado, foi aprovado, foi contratado, foi pago para essa empresa, né, fazer esse plano, esse período de 2 anos, eu fiz um resumo, né, desse relatório de 543 páginas. A primeira pontuação é o seguinte: o relatório alega que o município não possui documentação museológica completa e atualizada do Museu Municipal e está omisso em relação à Lei Federal número 11.904, de 14 de janeiro de 2009, que institui o Estatuto dos Museus e quanto às boas práticas museológicas. Isso, o relatório dessa empresa que vocês contrataram está afirmando essa questão. De acordo com informações também coletadas junto aos servidores da Prefeitura Municipal de Itaúna, eles também apontaram algumas outras questões, que o museu foi inaugurado em 1990, que teve uma troca de nome também a partir de um decreto, e ele fala aqui também sobre as leis e decretos que regulamentam a questão do museu aqui na nossa cidade, que no artigo 2º da lei estabelece como objetivo principal do museu a preservação, a divulgação da cultura itaunense em seus múltiplos aspectos através do seu acervo e de atividades pertinentes. Aí entra o questionamento mais uma vez: o porquê de ter uma cafeteria em um espaço que deveria estar abrigando o acervo do museu ou alguma outra atividade cultural aqui do nosso município. Só para finalizar, são vários questionamentos, mas como não vai dar tempo, nesse relatório também fala: tão grave quanto isso foi a perda de informação qualificada sobre as peças, sua proveniência e os valores que moveram sua inclusão no acervo do museu. Isso, então, finalizando, são muitos questionamentos e, mais uma vez, eu volto a reforçar aqui, não é questionamentos que eu tirei porque eu tenho alguma implicância com o Joey ou com a Secretaria de Cultura. Pelo contrário, eu admiro muito o trabalho que a equipe vem desempenhando, a gente vê que eles se desdobram. São questionamentos que realmente nos colocam em dúvida, realmente a gente se pergunta o porquê que esse plano não foi colocado em ação, o porquê que o Centro da Juventude ainda não está com características de juventude, tendo em vista que a gente foi visitar o Centro da Juventude com a equipe da Secretaria, o secretário. Então, são esses questionamentos do porquê que as questões não caminham. Só a partir do momento que ganha a mídia ou que algum vereador se posiciona aqui em plenário, a gente vê que as coisas realmente estão caminhando. Tidinho. Joey, parabéns a você, toda a sua equipe, sempre pela educação e respeito a todos os vereadores. Joey, com o orçamento do Bonfim, né, com a iluminação lá, e aquela reunião que a gente fez com os 2 padres para Deustáquio, o Marcelo Cacheta e o padre Charles. Gostaria de saber de você como está o andamento, né, da construção do altar-mor, né, e também da Via Sacra lá, aquele que a gente fez, aquele projeto, né. Vou te fazer as perguntas de uma vez, você responde, por favor. E uma ideia que eu dei para você no início do mandato, porque agora valorizando os artistas da UNA, eu acho que a carreta nos bairros seria interessante. Aquilo que a gente falou em questão de as pessoas, né, os bairros mais distantes do centro, e quem mora aqui é fácil, né? Tem um evento aqui na Praça da Estação, você tem feito um trabalho bacana, festival de inverno, mas para deslocar essa carreta e tá valorizando também, já que agora já tem a verba, né, para o artista, ele vai ser valorizado e os bairros vai ser contemplado. Você tem explicação para nós? Obrigado, a recíproca é verdadeira do seu trabalho também. Esse projeto dos bairros, a gente ainda não conseguiu trazer uma forma estrutural para contemplar. A gente teria que achar rubricas de deslocar uma estrutura que a gente precisaria de um projeto mais consistente.
que a gente tem feito a contento todos os projetos culturais que estão sendo direcionados a Itaúna, a gente está descentralizando. Nós mandamos uma carreta de cinema para o Padre Eustáquio, não sei se vocês tiveram a oportunidade de apreciar, já foi 3 vezes para lá. Mandamos uma praça de cinema para a Praça do Morada Nova. Nós estamos direcionando vários projetos culturais para o Cordovil, como aqui na área externa. Fizemos uma exposição de museus também na Praça da Matriz, porque a gente está tentando ir nesse encontro, descentralizar, de forma que esses projetos culturais não fiquem só no grande centro. Hoje, com os equipamentos novos da cultura, nós temos um equipamento de sonorização pequeno, é um equipamento para atender aproximadamente, como a gente faz na Praça Estação, de 50 a 100 pessoas. Existe essa possibilidade de a gente pegar esse projeto que a gente contemplou aqui na Câmara e levar para um bairro e fazer uma proposta cultural. A gente até pensou nisso através de educação patrimonial, porque eu posso, inclusive, posso pegar um tema da nossa educação patrimonial como a consciência da preservação, faço uma palestra de 1 hora e um show de 1 hora e a gente faz um evento em praça pública. Isso pode sim ser um projeto aberto. O calçamento do Bonfim, quando a gente teve oportunidade de levar para o prefeito, né, que Itaúna passou-se a ter um conhecimento num circuito turístico, que é o Trilha dos Bandeirantes. Inclusive, a gente brigou até para sediar a base do Trilhas aqui em Itaúna, já entendendo que seria um estreitamento dessa relação, e principalmente pela relação que a gente está tendo com a Secretaria do Estado, com o secretário de Cultura sendo um representante territorial à frente. Quando apresentou-se essa proposta de um financiamento para o calçamento do Bonfim, nós da Secretaria de Cultura brigamos por essa intervenção, que nós temos hoje no Morro do Bonfim, talvez o ponto mais agressivo, turisticamente falando, em Itaúna. Hoje o Morro do Bonfim recebe o pessoal que corre de madrugada, recebe devotos da religião, pessoas que vão lá para curtir o pôr do sol. Quando a gente defendeu essa corrida desse calçamento, a gente pensou principalmente num ponto turístico, como Pará de Minas tem hoje, um ponto muito parecido com o nosso Morro do Rosário, lá já é asfaltado e tem uma lanchonete lá em cima. Então nós lutamos por essa possibilidade de trazer um projeto de iluminação mais moderno e o calçamento para desamarrar essas questões dos fiéis que sobem lá no dia 1º de maio. Tem muita gente que sobe lá, já vi fiéis tentando subir com cadeira de roda, tendo muita dificuldade de subir lá. Então a gente pensou nisso, é um projeto que eu acho que é o primeiro grande investimento que a Prefeitura olha especificamente para uma secretaria e deixa ela ter horizontes para isso, porque a gente vai conseguir, de fato, institucionalizar um bem turístico em Itaúna, aonde a gente não tem. O nosso próximo passo em relação a isso é tentar fazer uma valorização das nossas cachoeiras. Eu viajo recentemente em várias cidades. Nós temos cachoeiras maravilhosas que dão uma surra em várias cachoeiras, cidades próximas à nossa. A gente não conseguiu ainda trazer um plano de ação, de criar um acesso, de criar rotas inteligentes e seguras para esse planejamento. Sobre o altar-mor, a notícia que a gente tem é muito boa. A última reunião do Codempass a gente conseguiu chegar no valor final, já foi deliberado. Agora o projeto está na fase que eles vão fazer as cotações em qual empresa contratar, e isso tão logo para o ano de 2024 a gente vai ter esse altar lá construído. Edênia, acerca das suas perguntas, você falou do acervo do museu. É interessante ressaltar que o plano museológico, ele faz um plano de ação, ele detalha os nossos pontos fracos, os pontos fortes e o que já está funcionando. E sobre o acervo, foi talvez o nosso maior ponto fraco. Itaúna criou um hábito à frente do acervo do nosso museu. Inclusive, quando a gente veio para a gerência, as pessoas ligavam para a gente e falavam assim: eu tenho uma enceradeira na minha casa que tem que colocar no museu. Nós temos um acervo no museu de mais de 40 máquinas de escrever. Dessas 40 máquinas de escrever, nenhuma delas, em se tratando de um museu, ela tem uma importância que liga com algum contexto histórico da cidade. Então nós temos um grande acervo de descarte no museu. Então tem um acervo gigante de máquina de escrever, de celular, de coisas que são descartáveis para o contexto de um museu. Então quando eles apontam no plano museológico essa questão do acervo, eles falam assim: olha, dos, sei lá, X itens que você tem, mais da metade aqui é irrelevante. Como nós temos parte do acervo que conta as caricaturas de Itaúna tiradas por um fotógrafo memorável de Itaúna, como nós temos o piano que foi doado por uma escritora, como nós temos várias peças que contam a história, dentre esse acervo tem várias coisas que são descartes. Joey, e a Via Sacra? Você esqueceu de falar aí? A Via Sacra? Da reforma dela que o padre... Vai constituir também. Antônio Miranda, 6 minutos. Senhor presidente, Joey,
primeiramente, acho que o reconhecimento do trabalho dos outros é o mínimo que a gente pode fazer como ser humano. O reconhecimento e o respeito ao trabalho das pessoas. Eu quero aqui na sua pessoa cumprimentar toda a sua equipe realmente pelo brilhante trabalho que a sua secretaria vem fazendo. Então é o mínimo que eu posso fazer, reconhecer. O trabalho é muito, muito bom. Resguardar os direitos dos vereadores, como a Edênia convocou aqui, para dar uma resposta à população, porque às vezes a dificuldade da gente como representante dar o retorno para a população é muito grande. E a cobrança para nós ela é imediata. Hoje, com o advento da rede social, o negócio é muito dinâmico. Você sabe disso melhor do que eu. Então, enfim, a gente reconhece que o trabalho é muito bom, né? Eu devo dizer para você que o museu não ficou fechado nem um mês no nosso mandato, tá? Ele pode não estar funcionando da maneira que está agora. Devo dizer também que não precisava fazer isso aqui. Quando a gente assumiu a prefeitura, no mandato que eu fui vice-prefeito de 13 a 16, nós encontramos situação na cidade onde nós preferimos priorizar o desenvolvimento, geração de emprego, além de pagar muitas contas que nós recebemos, porque nós entendemos que naquele momento, você gerar emprego, gerar renda para a cidade, dignidade, pôr o pão na mesa era melhor do que pôr o circo. Porque a pessoa tendo o pão, ela vai para o circo com mais tranquilidade, com mais saúde. Então nós entendemos que naquele momento a prioridade era uma dessas prioridades. Como a escola de tempo integral, que nós implantamos ela e crescemos, infelizmente ela estagnou, né? O número de alunos de atendimento de escola integral que nós deixamos, que naquela época a cultura era ligada à educação, nós não tínhamos status de secretaria, era departamento, mas nós implantamos a escola de tempo integral, foi crescendo ela, se eu não me engano, nós deixamos com cerca de mais de 1.000 alunos sendo atendidos com tempo integral, que infelizmente não avançou. Então foram vários desafios que a gente recebeu e preferiu priorizar, por exemplo, o plantão 24 horas. Hoje eu vejo você falar que tem um orçamento previsto de 8 milhões de reais para a cultura. No último ano de mandato, a nossa previsão de gasto, que foi gasto com o plantão 24 horas, cerca de 13 milhões, 1.100 vezes 12, 13 milhões e 200. Já se passam quase 8 anos, você vê no orçamento que a previsão que tem para o plantão 24 horas é cerca de 15 milhões de reais. E da cultura, 8 milhões de reais. Você executou um brilhante carnaval com 2 milhões de reais. Aí não cabe a você, porque você é da cultura, você tem que fazer brilhantemente a sua parte. Cabe ao prefeito, falei da outra vez, a ver o que é prioridade. Porque está brilhante a cultura, está executando, gastou-se muito no carnaval, você não tem um pediatra, né, Márcio? Você vai nos postos de saúde, você vai no plantão 24 horas, que na nossa época tinha pediatra, você não encontra o pediatra para atendimento, né? Então, assim, é questão de prioridade. Então, outra coisa, em 2015, infelizmente, não sei se foi criminosa ou acidentalmente, pegou fogo na Capela do Rosário. Então, os esforços da nossa gestão, que estava para o museu, e nós deixamos um projeto aprovado para o museu, que a gestão do Neider modificou ele, aí não vou entrar no mérito se foi melhor ou pior, mas nós deixamos um caminhado, infelizmente nós virou a direção para a Capela do Bonfim, que nós deixamos e vocês receberam praticamente pronto, o Neider só teve o prazer de entregar, foi um projeto que a Virgínia conseguiu, junto ao Estado, de 400 mil reais naquela época, né? Essa evolução do ICMS cultural, parabéns, eu sempre falava isso aqui, mesmo estando lá, nós tínhamos essa dificuldade, né? Começou com fonte boa, vamos dar a César o que é de César, né? O Fonte fez uma boa gestão, um bom trabalho, começou esse trabalho, e agora está nessa pontuação que imagino que a tendência é crescer. Então, assim, vai deixar muito claro, se eu não me engano, aí eu não vou afirmar, né? O museu foi fechado em 30 de janeiro, se eu não me engano, não estou aqui afirmando, em 30 de janeiro de 2017, no primeiro mês do Neider. Foi fechado porque entendeu que não estava do jeito que precisava ser para sua devida reforma ou restauração, que vocês estão fazendo brilhantemente, né? Então, o nosso museu, inclusive em 2015, nós recebemos pessoa do Estado lá no museu, ele estava totalmente aberto. Então, assim, me sentiu porque falar assim, ficou 4 anos fechado, né? Não ficou. Nós entendemos, não tivemos condição de investir naquele momento porque as prioridades eram outras, né? E resgatamos a questão do investimento das empresas para gerar emprego, para dar renda, essa renda que está tendo hoje, aí, graças a Deus, que está podendo fazer esse investimento. Então, parabéns pelo trabalho, a gente tem que reconhecer, mas tem que dizer também, aí vai o puxão de orelha para o prefeito, né? Vamos olhar, porque tem algumas coisas ficando para trás. Tem algumas coisas, agora, por exemplo, foi o tema anterior,
as inundações da Prainha, lá da Nova Vila Mozart, lá do Irmãos Aula no Ponte Leão. Então, assim, a gente tem questão de priorizar. Quanto ao seu trabalho, né, virou secretaria, a sua equipe, eu tenho só que reconhecer e elogiar, né? Mas é questão, assim, também de entender que está num momento melhor para ser investido, né, de vocês. Não foi da maneira, vocês não pegou a prefeitura da maneira que nós pegamos. Nós projetamos, buscamos resgatar a dignidade do cidadão itaúanense e conseguimos fazer isso, para deixar, né, para quem fosse o sucessor, o próximo governo, pegar uma cidade com uma condição melhor de desenvolver, né? Mas, enfim, gostaria de fazer essa consideração e dizer que o museu jamais ficou. Na nossa gestão não ficou nem sequer um mês fechado. Primeiramente, queria parabenizar ao Joey pela secretaria, pelo relacionamento conosco, Joey. Você, né, tem sempre um bom acesso, um respeito a essa casa, um diálogo bacana. Hoje, esses vídeos aqui que você apresentou, eles teriam que ter sido apresentados pela prefeitura, e aqui fica uma crítica à equipe da comunicação, que fica muito preocupada em postar foto de capivara e foto de gol, e não preocupa em demonstrar o que vem sendo realizado, né? E hoje o que você demonstrou aqui mostra da seriedade sua e da sua equipe. Todos sabem que eu gosto de cultura, meu hobby preferido é a genealogia. Duas coisas que me chamam a atenção para você colocar em prática. Primeiro, que centro de cultura não deve ser em imóveis antigos, porque a arquitetura moderna também faz parte de uma cultura. E quando você coloca para funcionar em uma arquitetura moderna, você resguarda ainda mais e preserva ainda mais os materiais. E acho que a Secretaria de Cultura vai deixar um legado muito grande, mas com o conhecimento de você, com o conhecimento da sua equipe, já deixa traçado para o próximo secretário alguns avanços, e isso você chama a sociedade em torno de vocês. Tem muitas pessoas bacanas na cultura, mas eu acho que o que mais falta é uma parceria do setor de comunicação da prefeitura com vocês, para colocar de fato o que há de cultura, não de evento, não de festas, não de coisa, mas, por exemplo, eu, estando vereador, próximo da Câmara, não sabia dessa Casa de Cultura aqui do lado. Então não tinha esse conhecimento. Então isso é falta de comunicação, é falta de divulgação. Não estou falando que é um erro de você, mas como de toda a equipe da Secretaria de Cultura. Mas tenho certeza que Deus vai continuar abençoando vocês. Sei que o prefeito tem várias outras frentes para cuidar, principalmente essa da João Soares, mas com o tempo, com os vereadores, com amigos, com parceiros, lá na frente nós vamos sair mais forte. E você catalogar todas as partes da história do nosso município e deixar isso para os demais, talvez seja o trabalho essencial de agora em diante. Obrigado a todos, obrigado, Joey. Conte sempre com a Câmara Municipal. Declaro encerrada a reunião e convoco os senhores vereadores para a próxima terça-feira, às 14 horas.